Amém. Pode sentar. Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós. Amém. Nessa manhã, eu quero trazer, para vocês sobre a vida de alguém muito conhecido, mas é um aspecto que a gente precisa entender, É um homem vitorioso. Eu quero falar de um homem vitorioso, que abençoou muitas gerações e se fala dele até hoje, Aliás, tem até uma novela por causa dele, hoje em dia, Lógico que você já entendeu quem é, E nós estamos aqui porque esse homem venceu. Esse homem venceu. Esse homem, lógico, você já entendeu que é sobre Moisés que nós estamos falando, Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 2. E depois você deixa aberto o livro de Êxodo, porque a gente vai... Êxodo, capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 11. Eu vou pegar assim, só tópicos, da história dele, um resumo da história dele. Então, começando no 11, Êxodo 2:11 diz assim, nós vamos até o 15 a princípio. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. 13. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou juiz, líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Versículo 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Aí começa a contar a história sobre a esposa que ele viu naquele lugar. Vamos para o capítulo 3, versículo 10. Diz assim, Deus falando para Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a mim neste monte. Amém. Até aqui. Feche seus olhos comigo, Senhor. Traz a nós, Senhor, a Tua palavra, nos inspira, Senhor, nos motiva em nossas lutas, Senhor. Nos motiva, Senhor, em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés foi um vitorioso, mas ele foi um dos homens mais provados da Bíblia. A todo momento ele era provado. A todo momento Moisés tinha uma provação diante de si, uma situação difícil. E a primeira coisa que aconteceu a ele, como nós vimos aqui, foi... aliás, nós não vimos aqui isso, mas a vida dele, ele descobriu que não era aquela que ele vivia. A vida dele era uma mentira. Ele descobre que ele era um hebreu, vivendo no meio dos egípcios, E aí ele vai buscar quem era o seu povo, como vivia, etc. E aí, ele tinha uma vida maravilhosa e passou a entender que ele era, na verdade, filho de escravos e não de uma família real, Da família imperial, da família do faraó. Mas, ao tentar defender o povo, que ele acabara de saber que fazia parte dele, ele vai e mata um egípcio. E não só isso, ele foi rejeitado por esse povo. Ele foi rejeitado pelo povo e o faraó agora quer matar ele. Então isso é uma prova muito grande. Ele agora era um assassino,
Ele com certeza tinha conhecimento, ele tinha a consciência disso. E aí ele tem um povo rejeitando e o faraó atrás dele. E ele vai e foge. E aí a vida dele começa a ser fácil, porque ele vive 40 anos no deserto. Aliás, a vida dele foi muito fácil. Ele viveu 120 anos. 40 anos no deserto na primeira vez e mais 40 na segunda. Durante 2/3 da vida dele, ele viveu no deserto. Olha que vida fácil do vencedor. Muito fácil. A vida de um vencedor é fácil, não é? Não, não é. Ele venceu e, como eu falei, por isso nós hoje conhecemos a história. Por isso nós hoje, consequência dele sim, porque ele foi um homem escolhido por Deus e pelo que ele fez chegou a nós, né? Inclusive os 10 mandamentos. Chegou a nós o conceito de certo e errado, chegou a nós, né? A própria herança, né? Que depois viria a ser confirmada, todas aquilo que foi feito, as profecias sobre Jesus, lá na terra da Galileia, né? Desculpa, em Canaã. Então, sabe, o legado dele é enorme. Ele foi um vencedor, mas a vida dele não foi nada fácil. Aqueles 40 anos no deserto, provavelmente ele passou, né, a primeira vez, ele passou provavelmente tentando esquecer aquilo que tinha acontecido. Ele foi lá para Midian, que é a Arábia, né? Ele foi viver na Arábia. E lá ele encontrou com Deus, na Arábia ele encontrou com Deus e voltou, né? Não é no Egito, mas na Arábia ele encontrou com Deus e voltou. Então, o que acontece, né? Ele estava tentando esquecer. Aí Deus facilita a vida dele. Eu vou te mandar para lá de novo. Olha que coisa fácil. Eu vou te mandar para a terra onde você é conhecido como assassino, para encarar o faraó. Já não era mais o faraó anterior, que tinha tentado, né, tinha perseguido ele, mas era o filho do faraó. Então, mas ele estava mandando ele de volta. Aí no capítulo 3, versículo 10, foi o que a gente leu, né? Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Ele vai lá com uma missão fácil. Eu não sei se você tem ideia, né, do que representavam os hebreus. Os hebreus era a força de trabalho do local, né? Eu não sei se você tem ideia, mas na Europa, muitas vezes você vê a mão de obra, é mão de obra de outros países. Os do país mesmo, né, eles não fazem muita coisa, eles só lidam, por exemplo, com dinheiro, tipo a Suíça, né? Lá na Suíça você encontra portugueses, você encontra outros trabalhando. Os suíços são os donos dos bancos. É quase isso. Então os hebreus sustentavam a economia. Ele estava indo para chegar lá e dizer assim, ó, eu vou tirar toda a força de trabalho que você tem. É como chegar numa fábrica e dizer assim, olha, eu vim aqui para levar todo mundo daqui dessa fábrica para aquela outra fábrica. Foi isso, o trabalho fácil que ele tinha para fazer. Não foi nada fácil. E aí ele dá uma titubeada e Deus vai dar um aperto nele e ele acaba fazendo. Mas não foi fácil. Sabe, eu quero que você pense que a nossa vida, muitas vezes nós queremos ter uma vida fácil. Nós temos essa expressão, não, vida fácil. Eu quero levar a minha vida de uma forma leve, tranquila, fácil. A vida nunca será fácil. A vida é uma prova. Você já fez prova fácil? Se você fez, o seu professor é muito bonzinho. Aliás, existem professores bonzinhos, né? Existe professor que dá a matéria. Aliás, nem sempre. Eu já fiz prova em que a matéria estava na minha frente. Só que era tanta matéria que não adiantava nada ter o livro na frente. Então, se você não tivesse estudado, você não ia conseguir chegar ao ponto. Então, mas realmente, tem professores que dão uma moleza muito grande, né? Tipo assim, eu já tive esse tipo de professor também, dava 50 questões. Ó, dessas 50 eu vou tirar 10 para a prova. Você já teve professor assim? Faz assim com a mão. Fez? Já teve? Isso é fácil, né? Nem sempre, né? Que às vezes depende da matéria, né? Se for, por exemplo, cálculo, quem fez cálculo, é bem complicado. Cálculo numérico, caramba, ele podia dar
tudo na sua frente que você tinha que mostrar como calculou, então não adiantava de nada, né? Dá todo o material. Você tinha máquina de calcular para fazer cálculo numérico, tudo na frente. O que adianta? Você tem que fazer tudo. Então, voltando, prova nunca é fácil. E nós estamos numa grande prova. E nem sempre a gente imagina que é. Nem sempre a gente lembra que é. E por não lembrar que é, a gente faz as coisas erradas, a gente fica aborrecido quando é provado, nós reagimos mal, quando nós não deveríamos. Nós somos provados porque esta é a nossa vida. E nós temos que passar no teste. Nós temos que tirar no mínimo 7 para passar direto, né? E desculpa, não tem outra solução a não ser passar direto, tá? Não vai ter a prova final, é só passar direto. Então tem que tirar 7, né? Não tem aquele lance de entre 5 e 7 você tem prova final. Abaixo, eu tive isso já na minha vida, né? Abaixo de 5, se a sua média era abaixo de 5, você ia direto para uma prova pior, né? Mas se fosse entre 5 e 7, você tinha uma prova final. Não é assim. Só tem que tirar acima de 7. Você entendeu isso? Só uma pessoa. Você entendeu isso? Prova nunca é fácil. E nós estamos numa prova. Sabe? Se você entender de uma vez por todas que a nossa vida é uma prova e que nós precisamos ser aprovados, você vai deixar de fazer o que é errado. Porque você arrisca muito, como aqueles alunos que arriscam. Não, eu tive vários amigos assim. Eu tive um amigo que ele era fantástico. Porque quanto mais provas finais, mais matéria você tem para estudar. E o cara conseguia ficar o ano inteiro sem estudar direito. Ia lá no Colégio Naval, que as provas eram difíceis e a matéria realmente era do ano inteiro, não tinha aquele jeitinho. E o sujeito ia a 8 finais. 8! E conseguia passar. Isso é fantástico, esse cara é maravilhoso. Só que ele devia usar isso de uma forma mais esperta, né? Estudar antes. Mas ele conseguia passar. Eu ficava desesperado se eu fosse a uma final. Eu quase não ia à prova final. Mas eu não ia à prova final por medo. Eu não queria ir à prova final. Então eu não ia à prova final. Mas esse cara ia a 8 e não ia desesperado, não. Ele ia e conseguia passar. Olha, a vida é uma prova. E nós temos que entender isso. Nós precisamos ser aprovados. Jesus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Jesus Cristo falou isso. Vou ler de novo, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, isso é da NVI, tá? É tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. É uma prova. E a vida de Moisés continuou. Não parou aí não. Abra comigo em Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 2. Nós vamos ler de 2 a 4 no início. Diz assim, Êxodo 14, 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pai-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Aí versículo 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Versículo 4. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
e assim fizeram os israelitas. Deus já tinha dado as 10 pragas, ele já tinha arrasado com o Egito. Dizem os historiadores, né, e os historiadores que não são cristãos não fazem uma correlação com Moisés, mas dizem que durante, né, um reinado próximo a Ramsés II, houve uma queda inexplicável no Egito. O reino estava, usando o termo dos jovens, bombando, né? O império estava bombando, e aí, para os mais velhos, estava muito bem, obrigado, né? E aí, o que aconteceu? Caiu de uma forma assustadora. E os historiadores não sabem explicar por quê. Nós entendemos que foi a época de Moisés. As 10 pragas acabaram com o Egito. Mas o Egito ainda tinha o exército. E aí Deus chega e manda o povo ficar com o mar na sua frente e os egípcios atrás. Se você, um dia você pegar na internet, você vai ver, né, que há acho que a praia se chama Nueiba, né, onde se considera, né, acharam inclusive restos lá, que consideram que era ali foi feita a travessia, né? Então, era uma praia que se chegava por uma fresta entre rochas. Não tinha como escapar. Ao chegar na praia, não tinha para onde fugir. Porque era uma praia, como se fosse a prainha aqui no Rio de Janeiro, né? Entre rochas. Não tinha para onde ir. E o caminho não era por cima, né? Eles passaram no meio das rochas para chegar lá. E aí eles se depararam com o mar e atrás o faraó. Aí, né, Deus fala, eles vão pensar que vocês estão perdidos. Mas eu fiz isso de propósito para glorificar o meu nome. Os historiadores, né, os teólogos, né, lendo essa passagem, imaginam o seguinte: o Egito ainda era muito poderoso. Eles iam chegar a Canaã, e o Egito podia chegar até lá e destruí-los de novo. Então havia a necessidade de destruir o exército deles. E o exército foi destruído, e diz, né, isso também, estudando você vai ver, e aqui o texto diz, né, que tinham vários tipos de carroças, bigas, né, de 4, de 6 aros, etc. Aros? Não são aros. São, como que se chama na bicicleta? Aquela parte que segura... É aro? Mas o aro não é só a parte de fora, não? Raios. Os raios. Eu não lembro o nome, mas aqueles raios, né? Tinham vários tipos lá. Ou seja, Faraó mandou o Ford Ka, ele mandou o Focus, ele mandou a Mercedes. Deu para entender? Ele mandou tudo que ele tinha. E foi encontrado isso no fundo do Mar Vermelho. Todos os tipos, né? Foi encontrado. Então diz o texto que ele mandou tudo. Mandou aquela força toda, e aquela força toda correu atrás dos israelitas, e aquela força toda foi destruída. Mas o que eu quero enfocar hoje não é o milagre de abrir o mar. O que eu quero enfocar é que, mais uma vez, Moisés estava entre a cruz e a espada. Mais uma vez ele estava enforcado. Mais uma vez ele tinha sido provado, estava sendo provado. E nós, quando passamos por alguma prova, a gente desespera. Na verdade, na última hora, Deus deu a solução. Na última hora, eles foram salvos. Mas Deus permitiu que eles chegassem na prova. Deus permitiu que eles chegassem de frente para o mar, não tendo para onde ir, numa praia, né, que, segundo alguns historiadores, né, era rocha em volta, não tinha para onde ir. E os egípcios chegando. O único caminho era pelo mar. Não tinha para trás. Era pelo mar. E Deus abriu o mar. Mais uma vez, então, Moisés é testado. Versículo 9. Leia comigo. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, todos. Esse todos é que diz que eram vários tipos, né? E a infantaria saíram em perseguição aos israelitas. E, aliás, tem outro texto que fala o número
dos aros, né, dos raios das rosas, tá? E a infantaria saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pai Airote, de frente a Baal-Zefon, tá? Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Não só ele foi rejeitado antes, aqueles homens já tinham visto Deus atuando. Agora Moisés, além de ter um problemaço pela frente, que era aquela força de egípcios, mas também não tinha apoio. Você que passa por problemas, você sabe que quando você passa por um problema e não tem apoio, o problema ele aumenta mais ainda. Você está passando uma situação ruim e não tem apoio. Ele estava desse jeito e não foi a primeira vez e não foi a última. Então, Deus vai e leva ele para uma situação difícil. Ele está prensado entre o mar e os egípcios. E nessa hora o povo reclama, dizendo, né, que vai morrer no deserto. Para que você trouxe a gente para cá? E depois o povo, né, fica com fome. E novamente, gente, 10 pragas já tinham acontecido. O mar se abriu na frente deles. Será que não dava para esses caras entenderem que Deus ia fazer alguma coisa? Aí você vai condená-los, né? Mas a gente faz a mesma coisa na nossa vida. Quantas provações nós já passamos? Quantos milagres já aconteceram? Mas quando vem a próxima, a gente de novo pensa: ah, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Mas ele já te salvou várias vezes. Aí 16, 3 e 4. Êxodo 16, 3. Diz assim: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne. Primeiro que isso aqui é mentira, né? E comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá, e ele começa a descrever o que eles tinham que fazer, né? Gente, mais uma vez, mais um milagre, mais um teste para Moisés, porque eram 2 milhões de pessoas. Você acha que é ruim você ouvir o seu filho, ou o filho, seus pais, o marido, a sua esposa, Imagina 2 milhões reclamando. É muita gente. Imagina, pensa numa pessoa que você não gosta que fique reclamando com você. Multiplica isso por 2 milhões. 2 milhões é o que se calcula hoje, né? Porque só de homens eu não tenho certeza, mas acho que eram 600 mil. Mas aí, somando tudo, mulheres e crianças, 2 milhões. Muita gente. Aí pensa agora comigo. Pensa comigo aqui, ó. Olha para mim. Pensa comigo. Deus não sabia o que ia acontecer com eles? Sabia. Já tinha tudo planejado. Muitas vezes, Ele permite que nós sejamos provados. Ele testa, né, a nossa resistência, Ele testa a nossa noção de certo e errado, Ele testa a gente. Então, Ele permite que as coisas aconteçam. Ele sabia não só o que ia acontecer, mas o que eles precisavam. Que eles precisavam de comida. Você tem ideia? Você imagina Deus não sabendo que eles iam precisar de comida? Não existe isso, né? Existe. Ele traçou o caminho, Ele guiava eles com uma nuvem, né? Uma nuvem, durante o dia uma nuvem branca e de noite dentro da nuvem fogo. Então, meu Deus, sabe? E Deus sabia de tudo, que eles iam ficar com fome. Será que Deus, Ele não tem a capacidade de prever o que ia acontecer, evitar, né, que a fome acontecesse? E 17, 1 a 4, a sede.
Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Essa ordem do Senhor era a nuvem, tá? Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. O povo de novo, 2 milhões, hein? Ó, no ouvido. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Olha, foi para matar de sede a nós. Eles tinham falado a frase parecida antes, e Deus tinha dado comida. Agora eles falam de novo: foi para matar a gente de sede aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O povo estava revoltadíssimo, queria acabar com Moisés. Isso é uma prova muito grande. Nós passamos por provas, mas nós não pensamos. Nessa hora, a gente fica tão enfornado no problema que a gente não consegue olhar para fora. Ver que Deus tem o controle, sim. Ele tem o controle. O que você precisa fazer? Você precisa clamar. Mas não como eles, né? Eles reclamavam, queriam apedrejar, mas não. Antes que esse espírito venha a você, a nós precisamos clamar. Há muito tempo atrás, eu preguei e falei que, para mim, é muito mais fácil, às vezes, dependendo da situação, ser algo que eu não consigo resolver, né, do que ser algo que eu conseguiria com o meu esforço. Porque se eu não consigo resolver, eu jogo para Deus. Caso que eu contei, né, quando houve, eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Eu faço o quê? Eu dependo de Deus. Então, na sua vida, você tem que fazer a mesma coisa. Não ficar reclamando. Entender que Ele está sob controle, que tudo está sob controle de Deus. Se você segue o que Deus quer, a sua vida está debaixo do controle dEle. Então, é isso que você tem que ter certeza, firmeza, né? E tranquilidade. Sabe? Por que Deus deixou Moisés passar por aquilo? Por que Ele deixou nós passarmos pelo que nós já passamos? Por que aquilo? Ele tinha um plano. Ele precisava mudar a cabeça daquele povo. O povo era tacanho. Muitas vezes Ele precisa mudar a nossa cabeça. Porque nós somos tacanhos, né? Nós somos insistentes, nós somos, né? Insistimos no erro. E a gente precisa ser mudado. Por isso Deus permite. Sabe por que nós passamos por tantas situações difíceis? Porque nós precisamos. Às vezes é o acaso, tá? E Deus permite o acaso acontecer. E ainda no acaso há a mão de Deus, né? Há, digamos, a permissão dele. Então, as coisas que acontecem, apesar de ter dito que havia o acaso que eu quero dizer é algo que você não fez nada para que aquilo acontecesse. Não está sendo porque você tomou uma decisão errada, não. Aconteceu. Enchente, coisas desse tipo, né? Você não tem nada a ver. Mas, ainda com o acaso, não existe o por acaso. Nem aquelas coisas que acontecem, elas nunca são por acaso. Deus permite, e disso nós vamos tirar coisas, porque nós estamos em prova. Existe alguma questão da prova que é por acaso? Alguma questão da prova, você já fez alguma prova que era por acaso? Ah, essa prova aqui é por acaso. Essa questão aqui o professor fez, mas é por acaso, ele quer dar nota. Não, sempre tem uma finalidade. Sempre tem. Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida para cumprir propósitos. Nós somos testados e nós temos essas coisas para um propósito. Na minha vida e na sua, na vida de Moisés, né? Na vida daquele povo hebreu, as coisas aconteciam por um motivo. Na vida de Moisés, as coisas aconteciam por um motivo. Imagina, Jacó. A vida dele foi fácil, não foi? Ele venceu. Né? Ele teve 12 filhos. A vida dele foi fácil? Não foi.
foi enganado, trabalhou 14 anos, no total de 21, mas 14 anos ele trabalhou para ter as suas 2 mulheres. 14 anos. Isso não é pouca coisa. E o sogro ia tentando sempre enganar ele, porque o sogro, na verdade, não queria que ele fosse embora, porque reconhecia que ele era a bênção, né, para o seu rebanho. Então ficava trocando. Agora, se nascer branco, é tua. Aí nascia branco, ele mudava. Ih, não, branco é a cor dele. Né? Não vou falar. Ia falar bobagem aqui sobre time de futebol. Aí nascia branco, né? Aí era aquela cor dele. Aí nascia preto, aí nascia malhado. Ele reconhecia, mas a vida dele não foi fácil. Prova em cima de prova. Algumas coisas ele sofreu porque ele buscou, né? Mas, entenda, Deus tinha um propósito na vida dele, como tem na nossa. Muitas coisas a gente escolhe errado e acontece. A gente faz alguma coisa e acontece. Mas ainda assim, se o seu caminho é no Senhor, você se arrepende e volta, vai ser proveitoso para você. Então, se você perseverar até o fim, é o que está escrito na Bíblia, você vai ganhar a coroa de glória. Você vai ganhar a sua coroa, você vai ganhar a vida eterna. Então, o plano de Deus para a sua vida está traçado. Você precisa resistir. Você é um projeto de Deus ainda que esteja sendo testado. O sujeito que está na faculdade, seja do que for, ele ainda não é aquilo. Se ele resistir, conseguir estudar, passar nas provas, ele se torna alguma coisa. Nós estamos nessa situação. Você é por Deus já considerado, porque Ele já sabe quem será salvo e quem não será. Ele sabe, nós não. Nós ainda estamos nessa faculdade aqui, fazendo o curso. Eu preciso passar nas provas. Eu preciso chegar até o final, mas já existe um projeto. Você já tem um projeto para a sua vida. Você já está debaixo desse projeto. Você tem que permanecer nele. Não reclame. Não desista. E você será um vencedor, como todos os outros que passaram por muita provação. E digo mais, você pode ser importante para muitas vidas se você for aprovado. Você é importante para os outros que estão ao seu lado, te observando. A vida de Moisés não foi fácil, mas a gente fala dele até hoje. Ele é exemplo. Ele fez com que as coisas acontecessem. A vida de Abraão não foi fácil. Você acha que é fácil pegar um filho e Deus pedir esse filho para você? Um filho da sua velhice? Ele já tinha 100 anos, Sara 90. O filho tão querido, da sua esposa tão querida, Deus vai e pede esse filho. Isso é fácil? Nada fácil. Nada. Sabe? Não é fácil. A vida de Paulo foi fácil? Não. Nada fácil. Ele fez milagres de montão. Deus atuou de montão na vida dele, mas a vida dele não foi fácil. Quase morreu apedrejado e por aí vai. Naufragou, mil coisas. A vida de Jesus foi fácil? Não, mas ele é mais que vencedor, né? Como nós, em Cristo Jesus. Ele venceu. Mas a vida dele não foi fácil. Se a sua vida está fácil, abre o olho. Abre o olho. Se a sua vida não está, não reclame. Você está sendo testado. É como aquela placa em obras, né? A sua vida está assim, ó, em teste, em prova. Você já viu a plaquinha? Eu lembrei, eu botei a placa aqui, mas já viu a plaquinha que às vezes tem nas salas de aula? Em prova. Não interrompa, né? Faça silêncio. Em prova. A sua vida está em prova. Você está sendo testado. Então, não reclame. Graças a Deus você está em prova. E que você passe pela prova e que você seja mais que vencedor. Então, se a sua vida está fácil, abre o olho.
Se ela não está, não reclame, né? Se você está sofrendo, é porque a oposição existe. É porque você está incomodando o inimigo. É por isso que você tem. Você é incomodado porque você faz diferença. A sua vida faz diferença. E eu conversando, né, com uma pessoa, não é daqui da igreja, eu conversando com uma pessoa, aí você percebe, né, os envolvimentos por trás. Aquela pessoa se converter, está todo mundo olhando para mim? Se aquela pessoa se converter, vai fazer uma mudança grande na vida da família. Então, ela faz a diferença. Por ela fazer a diferença, ela é atacada. Se você está numa boa, desconfia. Pede para ele, eu não sou maluco de pedir, Deus me prova, eu não sou maluco, né? Mesmo porque Ele sabe a hora de mandar a prova. Mas você tem que pensar, Deus, continua me abençoando, busca Deus, né? Tenha comunhão com Deus, porque se a sua vida está mole, isso não é o normal, porque nós estamos em prova, em teste. Amém? E a última coisa que eu vou te dizer, é uma frase, né? Na verdade, essa pregação foi inspirada numa pregação do bispo Antônio, lá de Brasília. Mas eu mudei a lógica toda nela, né? Até mesmo o conceito, mas é uma frase que eu peguei dele, é o seguinte: Deus age como um super-herói de filme. Sabe? No finalzinho ele vai lá e salva as pessoas. É assim que Deus age. Para pensar. Qual foi o momento que ele salvou Isaac de morrer que nem um cordeiro? No finalzinho. O cutelo já estava para descer. Qual foi o momento que o povo foi salvo dos egípcios? Quando eles estavam de frente para o mar. Não tinha para onde ir. Momento final. Então, Deus age dessa maneira porque Ele nos prova durante o período. E nós temos que entender isso. E não desistir no meio da prova. Você não pode entregar a prova em branco porque a prova está difícil. Não entregue a prova em branco porque a prova está difícil, né? Eu aprendi isso, né? Eu fiz um concurso dentro da Marinha, Escola de Guerra Naval. E aí, vou ensinar você a fazer concurso. Não, isso eu acho que só serve para lá. Quando você não souber o que estão te perguntando, mostre conhecimento em algo parecido com aquilo. Foi isso que eu fiz. Tirei 8 e tanto em história. Gente, não sabia nada, porque o meu poder de decoreba é mínimo. Mas eu apliquei isso. Simples. O cara perguntava, é alguma coisa da Guerra do Paraguai. Não lembro o que era, mas a Guerra do Paraguai, eu falei assim, é isso aí, eu quase botei assim, isso aqui eu não sei. Mas eu sei, é isso aqui. Aí, pá. Gente, eu me dei bem. O professor, esse cara sabe. Ele não sabia aquele detalhe que eu estava perguntando. Então, na nossa vida, nós temos, né, que continuar. A gente não pode entregar a prova em branco. Você continua, toma uma solapada, né? Você pega uma questão difícil na sua vida, você continua lutando. Não desista. Não desista. Né? Porque Deus, Ele na última hora, Ele vem te livrar, né? Como disse lá o bispo Antônio, Ele age como um super-herói. Quando você está, não tem para onde sair, aí Deus vem lá e saca você da situação, né? É maravilhoso. Com Paulo era assim, ele estava no cárcere lá e Deus vai lá e livra ele. O próprio carcereiro, né, ia se matar. Aí ele foi, Paulo, não, para! Não precisa não, a gente está aqui. E se converteu o carcereiro. Sabe, a nossa vida é assim. Eu e você. Conosco é assim também. Confia no Senhor. Está difícil? Ora, tem um plástico, né? Eu não lembro qual que é o que está escrito no plástico, mas tem alguma coisa parecida com isso. Está difícil? Ora, né? É isso que a gente tem que fazer. O socorro virá do Senhor. Amém?
O socorro virá do Senhor. Ele vai trazer o socorro para a sua vida. Eu queria que você abrisse para terminarmos 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, 3 a 6. Pedro, capítulo 1, de 3 a 6. Acharam? Diz assim, 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a sua esperança, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ainda que nós sejamos entristecidos por um pouco de tempo, não desista, porque a vitória é dada e será revelada no último dia e será para nós o alento. Nós estamos em prova. Amém? Não é um privilégio seu ou meu, é de toda a raça humana. É de Moisés, é de Abraão, é de Paulo, né? É de Francisco, é de Maria. Todos. Que você entenda, que você viva e que Deus o proteja até aquele dia. Amém? Gostaram da frase apocalíptica? Que Deus o proteja e te mantenha firme até o último dia. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? E não desistam das provas. Não reclame de Deus. Fique firme. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, pelo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão está sobre nós ainda, Senhor, quando nós estamos passando por problemas sérios, Pai. Difíceis, Pai. Quando nós pensamos que estamos passando por aquilo porque Tu estás nos punindo, Senhor, na verdade nós somos provados, somos disciplinados por Ti, Senhor. Oh, Pai, que cada um aqui, Senhor, se estiver passando por isso, que haja arrependimento e correção, Senhor. Se estiver, Senhor, passando por provações, Senhor, para crescimento, Pai, que haja, Senhor, a Tua mão fazendo resistir, Senhor. Que ninguém desista da luta, da prova, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu vou pedir para você ainda ficar de olhos fechados. Todos de olhos fechados, para garantir. Fique de cabeça baixa também, além de olhos fechados, por favor. E eu vou pedir para você levantar as suas mãos, se você está precisando de uma oração por estar passando. Amém. Mais alguém? Amém, 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 amém. Pode abaixar. Amém. Senhor, Tu viste, ó Pai, os Teus filhos que precisam, Senhor, de Ti, Pai, para atravessar situações, Senhor, enfrentar inimigos, Senhor, ó Pai amado, inimigos espirituais, não a carne, Senhor, mas nós pedimos, ó Pai, nos ajuda a enfrentar esses problemas, Senhor, nos ajuda a ser aprovados, Pai. Nos ajuda a ser aprovados, Senhor. Que ninguém, ó Pai, desista da prova, Senhor. Que ninguém entregue a prova em branco, Senhor. Que ninguém simplesmente jogue tudo para o alto, Senhor, porque está difícil, Pai. Porque se está difícil, a bênção vai ser grande, Pai.
Se está difícil, Senhor, a mudança, Senhor, vai ser grande. Se está difícil, é porque a nossa vida está fazendo diferença, Pai. Pai, se está difícil, é porque a nossa vida vai influenciar, Senhor, outras vidas, Pai. Por isso nós pedimos, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.